aluno, olá, cara aluna, sejam bem-vindos ao nosso curso Legislação Penal Extravagante. Nesse curso nós vamos tratar da Lei de Organização Criminosa, a Lei número 12.850 de 2013. Bom, a Lei da ORCRIM dispensa qualquer tipo de apresentação, vocês sabem o quão importante é essa lei e o quão importante ela se tornou principalmente após as fases da Operação Lava Jato. Nós estamos hoje num contexto social em que a criminalidade está organizada, está estruturada. Nós vivemos hoje um cenário social em que nós contamos com uma macrocriminalidade e não mais com uma microcriminalidade, e por isso foi importante que o legislador infraconstitucional adotasse mecanismos, criasse essa lei como forma de combater esse crime organizado, tá? Hoje nós sabemos que existem diversas organizações criminosas que atuam em diversos campos da sociedade. Então nós temos os crimes econômicos, os crimes tributários, os crimes políticos, todos eles praticados por uma organização criminosa. Então por isso que se faz tão importante a criação dessa lei e por isso que é tão importante para o operador do direito estudar essa lei. A minha intenção, então, neste curso é trazer para vocês os principais aspectos da Lei número 12.850 de 2013. Antes de nós iniciarmos o estudo dessa lei, eu peço licença a vocês para fazer uma pequena apresentação minha, para que vocês saibam quem é a professora que está ministrando o curso para vocês. O meu nome é Stephanie, eu sou doutoranda em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Eu sou mestre e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e eu sou professora de cursos de graduação e pós-graduação e também de cursos preparatórios para o exame da OAB das disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal, Execução Penal e Tribunal do Júri. Então, eu convido vocês a estudarem comigo essa lei e espero que tenhamos um curso bastante proveitoso e bastante produtivo. Então, sem maiores delongas, vamos lá. Eu preparei para vocês um material, tá? Eu gosto de grifar, de sublinhar os aspectos importantes. Então, vamos começar com o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. O que diz o artigo 1º? Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Então, na leitura do próprio artigo 1º, nós já vimos que essa lei, ela define, então ela diz o que é, ela traz o conceito de organização criminosa. E além disso, um pouquinho mais para frente, no artigo 2º, ela vai criminalizar a conduta de organização criminosa. Então não basta para a lei dizer o que é ORCRIM, tá? Sempre que eu disser ORCRIM, eu estou me referindo à organização criminosa. Então, para abreviar, eu sempre vou falar ORCRIM, tá bom? Então não basta que a lei apenas traga o conceito e diga o que é uma ORCRIM. Ela precisou também criminalizar, tipificar essa conduta. E vocês vão ver, no momento oportuno, eu trouxe para vocês uma pequena evolução histórica de todas as legislações esparsas que trataram desse tema no nosso ordenamento jurídico. Vocês vão ver que essa lei, a Lei 12.850, foi a primeira lei que criminalizou a conduta de ORCRIM. Até então, nós tínhamos leis que apenas mencionavam a palavra ORCRIM ou conceituavam, mas não chegavam a tipificar a conduta. Então, nós vamos ver que essa é a primeira lei que criminaliza efetivamente a conduta, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso artigo 1º. Então, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transacional. Vocês viram que eu sublinhei, destaquei para vocês todos esses trechos grifados, sublinhados, são os aspectos desse conceito. Então, nós vamos ver no próximo slide, nós temos o aspecto
pessoal, o aspecto temporal, qual é o objetivo da ORCRIM, o que a ORCRIM faz, para que ela é estruturada, formada. Então, vamos analisar juntos esses aspectos. Então, aspecto pessoal, eu grifei aqui para vocês. Associação de 4 ou mais pessoas. Então, esse é o aspecto pessoal. Eu preciso ter 4 ou mais pessoas para que eu esteja diante de uma organização criminosa. Qual que é o aspecto estrutural? Uma ORCRIM, ela é ordenada com divisão de tarefas. Quando eu falo nessa divisão de tarefas, essa divisão, claramente, ela é informal, tá? Eu não vou ter um contrato escrito, cláusula primeira, o que cada integrante da ORCRIM vai fazer. Claro que eu posso estar diante de um contexto, e não é tão distante pensar nisso nos dias de hoje, mas pode ser que eu tenha uma ORCRIM com um contratinho lá de formalização, de criação dela, mas o comum não é que exista, tá? Então eu posso ter uma divisão de tarefas informal, no boca a boca, fica combinado entre os integrantes qual que é o papel que cada um deles vai desempenhar naquela organização criminosa, tá bom? O aspecto finalístico, qual que é? Obter vantagem de qualquer natureza. E essa vantagem, ela tem que ser proveniente de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, duas observações importantes com relação ao aspecto finalístico. A lei fala que as infrações penais devem ter pena máxima combinada superior a 4 anos. Ela não fala na pena mínima, então pouco importa qual é a pena mínima, tá? E a outra observação importante até vou voltar aqui para vocês, no próprio texto da lei, aqui no finalzinho eu coloquei para vocês, isso aqui é o texto da lei, tá? Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Aqui eu tenho o aspecto ou, até sublinho em vermelho para vocês. Eu não preciso ter infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos e que esses crimes, essas infrações penais, tenham caráter transnacional. Eu não preciso disso. É um ou outro. É alternativo, tá? Então, eu vou ter uma ORCRIM. Ou, quando as infrações penais tiverem a pena máxima combinada superior a 4 anos, ou quando as infrações penais tenham caráter transnacional. Quando eu falo de infração penal de caráter transnacional, pouco importa a pena combinada. Pouco importa se é 1 ano, 2 anos, se é a pena mínima, se é a pena máxima, se são 6 meses, se é pena de multa, não importa. Se eu tiver uma infração penal de caráter transnacional, independentemente da pena combinada, eu vou ter configurada uma ORCRIM. Claro, se preenchidos os outros requisitos. Quais são? 4 ou mais pessoas, a organização tem que ser estruturalmente ordenada, ou seja, a divisão de tarefas, ainda que informal. Então, eu tenho que ter todos esses outros elementos preenchidos, tá? Mas não se esqueçam, se a ORCRIM tiver o caráter transnacional, pouco importa a pena combinada ao delito, tá bom? Bom, primeira observação importante, tá? Distinção entre organização criminosa e associação criminosa. ORCRIM, Lei 12.850/2013. Associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. São coisas distintas, tá bom? Eu fiz aqui um macete para vocês não confundirem quando é ORCRIM e quando é associação criminosa. Nós já vimos que a Lei 12.850 diz expressamente que eu vou ter uma ORCRIM quando eu tiver 4 ou mais pessoas. Então, eu vi que eu tenho 4 ou mais pessoas, pronto, estou falando de uma ORCRIM. Como que eu faço para saber quando é uma associação criminosa? Ó o macete, associação criminosa. Quantos S's tem a palavra associação criminosa? São 3 S, certo? Então, uma associação criminosa, eu preciso de 3 ou mais pessoas para estar configurada, tá? Então, 4 ou mais, eu vou ter uma organização criminosa. 3 ou mais, eu vou ter uma associação criminosa, tá bom? Além disso, eu trouxe para vocês também as diferenças com relação aos aspectos pessoal, estrutural e finalístico. Na ORCRIM, vocês lembram, né? 4 ou mais pessoas, o aspecto pessoal. Na associação criminosa, são 3 ou mais pessoas.
com relação ao aspecto estrutural, na associação criminosa eu não preciso, não é exigida aquela divisão de tarefas, ainda que informal, tá? Eu preciso apenas ter uma estabilidade, uma permanência no vínculo associativo. Então, aquelas 3 ou mais pessoas que estão associadas, elas têm que estar associadas de uma forma estável, de uma forma permanente, de uma forma duradoura. Não é uma associação no sentido de encontrei três pessoas, mais 2, né, na verdade, nós vamos formar um número mínimo de 3, e nós combinamos que naquele dia determinado vamos praticar um furto a um shopping. É apenas aquele furto, é apenas naquele dia e acabou. Vai ser aquilo e não vai ter mais outra prática de crime. Aí eu não tenho uma associação criminosa, tá? Aí eu tenho um concurso de agentes na forma do artigo 29 do Código Penal. Para eu ter uma associação criminosa, esse vínculo, essa associação, ela tem que ser estável, ela tem que ser permanente, ela tem que ser duradoura. Então, eu vou me organizar, eu vou me associar com outras pessoas para praticar determinadas infrações penais, mas várias infrações penais ao longo do tempo. Então, eu vou praticar um furto hoje, um furto amanhã, um roubo depois de amanhã, um latrocínio na semana que vem, no mês que vem vou praticar um assalto ao banco. Então, vocês veem que eu tenho uma duração na prática penal, eu tenho um vínculo estável que se prolonga no tempo. Isso que é associação criminosa, tá? Um mero encontro para uma única prática de infração penal, eu vou ter apenas o concurso de agentes na forma do artigo 29 do Código Penal, tá bom? Aspecto estrutural, então, já falamos. E, por fim, o aspecto finalístico. Bom, o que nós falamos na ORCRIM? Deixa eu voltar aqui para vocês. ORCRIM, eu tenho o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que essas infrações penais sejam de caráter transnacional. Qual que é o aspecto finalístico da associação criminosa? É cometer quaisquer crimes. Pouco importa qual é a natureza, pouco importa qual é a essência dessa vantagem, pode ser uma vantagem econômica, pode ser, por exemplo, uma prática de um crime para eu assegurar, por exemplo, a minha promoção de um cargo na empresa onde eu trabalho, não importa a natureza dessa vantagem que eu vou obter, tá? Então, essa é também uma diferença bem marcante entre a ORCRIM e a associação criminosa, tá? A ORCRIM eu preciso obter direta ou indiretamente uma vantagem devida, proveito de crime, decorrente da prática de infrações penais, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, tá? Ou de caráter transnacional. Na associação criminosa, eu não tenho essa necessidade, tá? O aspecto finalístico da associação criminosa é apenas cometer crimes. Não importa a pena ou a transnacionalidade. Só o que eu queria alertar mais uma vez para vocês, para ficar bem claro, essa questão do vínculo associativo, da estabilidade desse vínculo, tá? Não se esqueçam. Se eu me associo com mais 2 pessoas, com mais 3 pessoas, para praticar um único crime, então nós combinamos, olha, no dia 5 de fevereiro vamos assaltar um banco, ponto. Isso que nós vamos praticar. Eu não tenho associação criminosa, tá? Vocês vão ver que eu vou ter o aspecto pessoal preenchido, eu vou praticar uma infração penal, mas eu vou praticar uma única vez. Eu estou organizando essa associação com um único objetivo, é praticar aquele furto no dia 5 de fevereiro. Então aqui eu tenho apenas e tão somente um concurso de agentes, tá? Para que eu tenha associação criminosa, não se esqueçam, eu preciso necessariamente ter a estabilidade desse vínculo associativo. Então, eu vou me associar com 3 ou mais pessoas para praticar diversas e variadas infrações penais ao longo do tempo. São vários crimes ao longo do tempo, tá bom? Bom, prosseguindo, mais uma observação importante. Queria destacar para vocês que a Lei 12.850, ela não se aplica apenas e tão somente para os crimes praticados por meio de uma ORCRIM, tá? Eu tenho uma possibilidade de aplicação extensiva dessa lei, e isso é bem expresso no próprio texto da lei, no artigo 1º, parágrafo 2º da lei, tá? Além disso, eu tenho outras leis extravagantes que demandam, que requerem a aplicação da Lei 12.850. Quais são essas leis?
A lei do tráfico de pessoas, no seu artigo 9º, tá? Aqui está o número da lei para vocês. Ela diz expressamente que será aplicada a Lei 12.850. A Lei de Terrorismo, que também é do ano de 2016, no seu artigo 16, também diz que há possibilidade de aplicação da Lei 12.850. E eu tenho a questão da colaboração premiada e da infiltração de agentes que reclamam, que requerem a aplicação da Lei 12.850. Por que isso? Porque a Lei 12.850, ela não apenas conceitua a ORCRIM e tipifica a ORCRIM, ela também é uma norma procedimental. Nós vamos ver a partir do artigo 4º, que ela trata sobre a colaboração premiada, sobre infiltração de agentes, sobre ação controlada. Isso tudo são procedimentos de obtenção de prova, são meios de obtenção de prova. E eles são regulamentados, são disciplinados pela Lei 12.850. Então, a Lei 12.850, além de definir e criminalizar a ORCRIM, ela também é norma procedimental para a aplicação dos meios de obtenção de prova que são previstos nessa própria lei, tá? Nós vamos chegar a estudar todos eles no momento oportuno, tá bom? Então, vamos seguir. Bom, vamos falar um pouquinho agora da evolução legislativa da organização criminosa. Como eu disse para vocês no início do nosso encontro, a Lei 12.850, ela conceituou a ORCRIM, só que até aí outras leis esparsas anteriores também já haviam conceituado a ORCRIM, tá? Ela inovou a partir do momento em que ela criminalizou, ela tipificou a conduta da organização criminosa. Então, a partir dessa lei, integrar uma ORCRIM passou a ser crime, antes não era crime. Então é por isso que essa lei inovou no nosso sistema jurídico, tá? As leis que vieram antes dela não tipificaram. Então até o advento, até a publicação, até a entrada em vigor da Lei 12.850, eu não tinha o crime de integrar organização criminosa. E hoje nós temos esse crime, aliás, hoje é talvez um dos crimes mais praticados na nossa sociedade, é integrar uma ORCRIM, né? E por meio dela praticar outras infrações penais, tá? Então vamos analisar como que foi tratada a questão da ORCRIM no nosso sistema jurídico. A primeira lei que tratou de ORCRIM é a Lei 9.034 de 95. Essa lei hoje, ela encontra-se revogada, tá? Essa lei, ela não definiu, ela não disse, ela não conceituou o que era ORCRIM. Ela apenas mencionou o termo e dispôs sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por ORCRIM. Quem, pela primeira vez, definiu o conceito de ORCRIM no nosso sistema jurídico foi a Convenção de Palermo, tá? A Convenção de Palermo, ela foi internacionalizada, ela foi ratificada por meio de decreto presidencial no nosso sistema jurídico interno. Então, foi com a Convenção de Palermo que, pela primeira vez, nós tivemos no nosso sistema o conceito de ORCRIM. Ainda assim, a Convenção de Palermo, ela apenas conceituava ORCRIM, tá? Ela não tipificou a conduta. Bom, tivemos também a Lei 12.694, que ela conceituou a ORCRIM sem tipificar a conduta. Eu peço desculpas para vocês por um erro de digitação, o ano saiu errado, tá? Mas é 2013 essa lei. Então, a Lei 12.694, mais uma vez, conceituou a ORCRIM, mas também não tipificou. E aí, no ano de 2013 também, veio a Lei 12.850, e aí sim, essa lei conceituou e tipificou a conduta de integrar uma ORCRIM, tá bom? Então, esse aqui é uma breve análise da evolução histórica no tratamento da matéria da ORCRIM no nosso sistema jurídico, tá bom? Sem maiores delongas, vamos começar a falar agora do que é integrar uma ORCRIM. Qual é esse tipo penal de ORCRIM? Essa tipificação, ela vem no artigo 2º da Lei 12.850, tá bom? O que diz esse artigo 2º? Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
Nós vamos analisar todos os aspectos integrantes do tipo penal, tá? Mas para começar, vocês viram o quê? Que eu tenho um tipo penal misto alternativo. Por quê? Vamos voltar aqui no conceito. Promover, constituir, financiar ou integrar. Então, eu tenho 4 verbos que compõem esse tipo penal. Esses verbos, eles são, por isso que eu digo que é um tipo misto alternativo, porque eles são alternativos. Eu não preciso praticar todos esses verbos para que consuma o crime de integrar o maior crime, tá? Basta a prática de um desses verbos para já estar consumado o delito, beleza? Então, primeira premissa, antes de começar a analisar o tipo penal em si. Para eu falar do crime de integrar, do crime de ORCRIM, eu preciso necessariamente estar diante de um ORCRIM, tá? Então é por isso que, antes de tipificar a conduta, essa lei fez o quê? Ela conceitou essa conduta, tá? Então eu tenho que ir lá no artigo 1º, parágrafo 1º, que nós lemos logo no início da aula, tenho que verificar se estão preenchidos todos aqueles requisitos e se tiverem, ok, vai estar formada a minha, configurada a minha organização criminosa, e aí sim eu posso falar em tipificação, tá bom? Se não, eu não posso falar em crime de ORCRIM. Então, só para reforçar e refrescar a memória de vocês, vamos lá, artigo 1º, parágrafo 1º, me traz todos os elementos do conceito de ORCRIM. Então, eu preciso de um mínimo de 4 pessoas. Essas pessoas precisam estar estruturalmente ordenadas. Essa divisão de tarefas não precisa ser formal, ela pode ser informal, tá? Eu tenho uma divisão de tarefas e o objetivo dessas pessoas é obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou infrações penais que tenham caráter transnacional. Uma observação. A lei fala em mediante prática de infrações penais. Vocês devem se lembrar da aula de vocês lá na faculdade, quando vocês aprenderam no comecinho de penal, direito penal, o conceito de crime. Provavelmente o professor ou a professora de vocês falou sobre a questão das infrações penais. Lembra que eu tenho a infração penal como gênero e aí como espécies eu tenho o crime e a contravenção penal, tá? Então, por que eu estou fazendo essa observação? A lei fala expressamente, com o objetivo, mediante prática de infrações penais. Então, para a lei de ORCRIM, pouco importa se eu estou praticando um crime ou uma contravenção penal, tá? Se a pena máxima for superior a 4 anos, seja conduta crime, seja conduta infração penal, contravenção penal, eu vou ter uma ORCRIM, tá bom? Bom, então vamos começar a analisar o tipo penal da organização criminosa. A primeira análise é com relação ao núcleo do tipo, tá? Qual é o núcleo do tipo? São os verbos que integram o tipo de organização criminosa. Como eu já havia dito para vocês, esse tipo, ele é misto alternativo. Por que misto alternativo? Porque eu tenho 4 verbos integrando o núcleo do tipo penal, tá? Esses 4 verbos são as 4 condutas que eu posso praticar de forma cumulada. Então, pode ser que eu pratique 4, que eu pratique 3, que eu pratique 2 ou que eu pratique apenas uma. Então, pouco importa se eu praticar as 4 condutas, os 4 verbos do tipo penal ou apenas um. Praticados e estando preenchidos os demais requisitos que conceituam a ORCRIM, eu vou ter a configuração e a consumação do tipo penal da ORCRIM, tá bom? O que é promover? Bom, aqui é uma análise semântica, né? Promover é dar início, é criar. O que é constituir? Constituir é formar, é organizar, é compor. Integrar. Integrar é tomar parte, é juntar-se, é ingressar na ORCRIM depois que ela foi formada, depois que ela foi constituída. E o que é financiar? É o financiamento, é custear essa ORCRIM, tá? 2 observações importantes. Quando eu falo, então, de um tipo penal misto alternativo, significa que eu não preciso preencher os 4 verbos do núcleo penal, tá? Basta a prática de um deles para que eu tenha consumado aquele delito. Por isso que a própria lei fala, financiar, ela dá os 3 verbos ou financiar. Então, eu tenho um tipo
alternativo, ou é um ou outro, ou pode ser que eu pratique todos, pode ser que a mesma pessoa integre, financie, pratique todos esses 4 verbos, tá? Mas tenham em mente que eu não preciso necessariamente praticar os 4, basta um só para já estar configurada a figura do tipo penal de ORCRIM, tá bom? Outra informação importante, quando eu falo em ORCRIM, qual que é o comum? São pessoas, 4 ou mais pessoas, se unirem, se associarem, com a intenção de quê? De obter vantagem direta ou indireta proveniente da prática de infrações penais. Então, eu vou me juntar com 4 ou mais pessoas, nós vamos dividir as tarefas entre nós e nós vamos praticar crimes ou contravenções penais para obter algum tipo de vantagem. Então, pode ser que vocês confundam com aquele conceito de crime meio e crime fim do direito penal. Lembra o princípio da consunção penal? Na ORCRIM não existe isso, tá? Eu estou formando o ORCRIM para praticar crimes ou contravenção penal. Se eu formar o ORCRIM e praticar um crime ou praticar uma contravenção penal, eu vou responder pelo concurso material. Então, eu vou responder por constituir, por integrar, por financiar uma ORCRIM e também pelo crime ou contravenção penal que eu praticar, tá? Em concurso material, não cabe a tese de crime meio, crime fim. Então, eu formei, eu constituí, eu integrei, eu compus uma ORCRIM para praticar o homicídio. Então, a ORCRIM foi crime meio para o crime fim, que foi o homicídio. Então, eu vou responder só pelo homicídio. Não. Se eu constituí, se eu integrei, se eu compus uma ORCRIM e pratiquei um crime, ou pratiquei uma infração, uma contravenção penal, eu vou responder pelas 2 figuras penais em concurso material. O que isso significa? As penas vão ser somadas, tá? Por que eu digo isso para vocês? Porque pode ser que eu integre o ORCRIM, mas eu não venha a efetivamente praticar alguma infração penal, um crime ou uma contravenção penal, tá? Pode ser que eu seja uma ORCRIM com 5 integrantes, por exemplo, desses 5, 4 combinaram que eles 4 vão assaltar a casa, vão cometer o roubo, vão praticar o furto, vão ingressar na joalheria e levar as joias, e eu vou ficar só esperando na casa que a gente usa como cativeiro, como esconderijo, sem praticar essas condutas. Então, se for esse o caso, eu vou responder só pela organização criminosa, só pelo artigo 2º da ORCRIM, tá? Se eu não praticar efetivamente nenhuma outra conduta. Tá? Então, quero que fique bem claro para vocês isso. Se eu integrei uma ORCRIM e pratiquei um crime ou uma contravenção penal, eu vou responder em concurso material e eu vou ter a soma das penas. Então, eu vou responder pelas 2 condutas. Agora, se eu fiz parte de uma ORCRIM, integrei uma ORCRIM, mas eu não vinha praticar uma contravenção penal ou um crime, eu só vou responder pelo artigo 2º da Lei 12.850, tá bom? Bom, vamos seguir. Sujeito ativo do crime. Quem que é o sujeito ativo da ORCRIM? Bom, a ORCRIM é um crime comum, tá? Qualquer pessoa pode integrar uma ORCRIM. Eu não preciso, por exemplo, que seja um funcionário público. Eu não preciso que seja uma figura especial, tá? Qualquer pessoa pode ser membro de uma organização criminosa. Por isso, o crime ele é comum com relação ao sujeito ativo, tá? 2 observações. Primeira, acho que o nome já diz isso, né? Organização criminosa. Organização, falei para vocês, 4 ou mais pessoas. Então, ele é um crime de concurso de agentes necessário. Eu nunca vou ter um ORCRIM com uma pessoa, tá? Eu sempre vou precisar de 4 ou mais. Então, é um crime de concurso necessário, tá bom? É o crime que nós chamamos de crime plurissubsistente. Com relação a esse cômputo de no mínimo 4, então 4 ou mais pessoas para integrar essa ORCRIM, eu queria fazer uma observação para vocês, tá? Todas as pessoas que estiverem relacionadas com aquela organização, elas entram no cômputo desse 4 ou mais pessoas. Mas a lei não fala isso de forma expressa, mas é claro que eu tenho que fazer uma ressalva. É claro que eu não posso falar que um bebê, um recém-nascido, foi lá encontrado, fizeram uma investigação e tinha um bebê na casa onde estava assediada a ORCRIM, onde eles faziam as reuniões deles para dividir as tarefas, para combinar como que seriam os crimes praticados. E aí encontraram um bebê e uma criança de 2 anos de idade. Aí somando todo mundo dava 4.
Gente, é evidente que eu tenho que ter um mínimo de prudência, um mínimo de cautela. Um bebê, uma criança de 2 anos, não tem o discernimento necessário para saber o que está fazendo. Então, ainda que eu entre num cativeiro, num local onde as pessoas se organizam, né, se reúnem para combinar os crimes, e eu encontro 2 maiores de idade, a criança de 2 anos e o bebê recém-nascido. Matematicamente falando, eu tenho 4 pessoas, certo? Certo. Mas o bebê recém-nascido e a criança de 2 anos, tem noção do que estão fazendo? É evidente que não, tá? Então, eu tenho que ter atenção quando eu for analisar o aspecto pessoal dessa organização, tá? Eu preciso ver se essas 4 ou mais pessoas, se elas têm o discernimento necessário, se elas sabem o que elas estão fazendo. Então, por exemplo, vamos mudar a situação. Eu entro numa casa onde há essa reunião entre as pessoas e eu encontro lá 3 pessoas maiores de idade e um adolescente de 16 anos. Aí vocês podem me dizer, 16 anos, ele é menor de 18, ele não pode ser penalmente responsável. Aí sim, ele vai entrar no cômputo. Por quê? Ele tem 16 anos, ele tem discernimento, ele sabe por que ele está lá, ele não tá lá assim perdido, apareceu. Não, ele está lá, se organizou, se associou com as pessoas, ele também tem a intenção de praticar as infrações penais, ele tem a intenção de obter a vantagem direta ou indiretamente proveniente da prática dessas infrações penais, então ele sabe o que ele está fazendo. Então aí sim, esse jovem de 16 anos, evidente, vai poder ser considerado nesse cômputo de 4. Aí sim eu vou ter 4 pessoas e assim eu vou ter o maior crime, tá bom? No exemplo anterior, não. Eu não vou considerar nem o bebê e nem a criança de 2 anos. Então, eu vou ter só 2 pessoas. Então, se eu vou ter só 2 pessoas, eu não vou ter sequer uma associação criminosa. Porque eu preciso de quê? De 3 pessoas no mínimo, tá? Então, eu vou ter só 2. Então, aí vai ser no máximo um concurso de agentes, tá bom? Bom, com relação ao sujeito passivo. Quem que é o sujeito passivo do crime, né, da conduta de organização criminosa? É a sociedade, tá? Quem é o maior prejudicado pela ORCRIM? É a própria sociedade. Por isso que nós dizemos que é um crime vago, tá bom? Objeto jurídico. Qual que é o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do artigo 2º da lei da ORCRIM? É a paz pública, tá? Prosseguindo na nossa análise do tipo, natureza do delito. Ele é um tipo de perigo abstrato, ou seja, eu não preciso ter um resultado naturalístico. O que isso significa? Basta eu conseguir comprovar que eu tenho uma associação de 4 ou mais pessoas, organizadas de forma estrutural, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem proveniente da infração, da prática de infração penal, de crimes ou contravenções penais com pena máxima superior a 4 anos ou infrações penais de caráter transnacional, basta conseguir comprovar todos estes aspectos para que eu tenha configurado, consumado esse tipo penal do artigo 2º. Pouco importa se aquelas pessoas associadas, organizadas entre si, chegaram efetivamente a praticar um crime ou chegaram efetivamente a praticar uma contravenção penal. Pouco importa se foram deixados vestígios dessa prática de infração penal, eu não preciso, então, desse resultado naturalístico. Basta eu conseguir comprovar que essa ORCRIM existe para estar consumado o delito. Lembra que eu falei para vocês há pouco que se eu constituo, se eu faço parte, se eu financio uma ORCRIM e pratico infrações penais, eu vou responder em concurso material, pelas 2 condutas, certo? A da ORCRIM e a do crime ou da contravenção penal eventualmente praticada. E eu também disse para vocês que se eu não chegar a praticar uma infração penal, porém, eu constituir, eu integrar, eu financiar uma ORCRIM, eu vou responder pela figura da ORCRIM, tá? Então, é daí que vem essa classificação do crime. Eu não preciso de resultado naturalístico. Basta praticar um ou mais de um daqueles verbos do tipo penal que nós analisamos, que é o tipo penal misto alternativo, para que esteja consumado esse delito. Pouco importa se eu vou ter ou não a prática efetiva de crime ou contravenção penal por essa organização criminosa, tá bom?
Com isso, encerramos esse nosso primeiro bloco. Espero vocês no nosso próximo encontro para continuarmos com o nosso estudo da Lei de Organização Criminosa. Até lá!